Olá, boa noite. Boa noite. Hoje com uma entrevistada mais que especial, a atriz Dani Nefussi, que fez Bicho de Sete Cabeças, fez Mãe é Só Uma, Mãe Só a Uma, É Proibido Fumar, trabalhou nas séries 3% Sintonia. Ela é ativista no direito das mulheres, ela trabalha com micropolítica, e ela vai explicar um monte de coisa que a gente tem a perguntar aqui, método Antunes Filho. É isso aí, boa noite, André, boa noite todo mundo. Prazer, obrigada pelo convite. Vamos aí falar um pouco de uns assuntos polêmicos, né? Sim, e também vou falar mais coisas. Você também é diretora de dança de teatro, de flamenco, né? Exatamente. Eu sou formada como atriz, que é o que eu mais trabalho, né, há 40 anos, mas eu sou formada como diretora também, e eu dirijo, apesar de ser formada como diretora de teatro, eu gosto mesmo de dirigir dança e sou diretora de um grupo de dança flamenca, porque eu tenho uma irmã, a Débora Nefussi, que é bailaora flamenca, e a gente tem uma companhia juntas, uma escola, que é o Raias Dança Teatro, e eu dirijo espetáculos há mais de 20 anos nessa companhia, e a arte flamenca, que eu sou super apaixonada, sempre fui encantada, então eu sou muito apaixonada por dança teatro, né? Que é como eu me coloco como diretora, iluminadora, e, enfim, é uma das minhas paixões no flamenco também. Você prepara elenco também? Faço preparação de elenco, porque eu sou professora de interpretação, né? Dentro da minha carreira de atriz, o meu maior interesse sempre foi ser uma pesquisadora de interpretação. Eu sou uma pesquisadora de linguagem. Então, nesse trabalho de pesquisa de linguagem, eu acabei me especializando na formação do artista da cena, não só o ator, como o bailarino, o bailaor, o cantor, já dirigi espetáculos de música. Eu me interesso por esse artista que fica presente diante do público e o que é esse mistério da cena. Então, eu preparo pessoas mas também para cinema, para qualquer atividade aí de interpretação, de mediação de vidas, né? Que hoje a gente chama menos interpretação de personagens e mais mediação de personagens, né? Que é ser atravessado por histórias de outras pessoas. Então, eu gosto muito de preparar artistas e trabalhar com atores. É um trabalho também que eu sinto muito prazer de fazer. Dani, eu já vejo que tem umas pessoas em seu nome. Eu vou pedir um favor, peça para elas se inscreverem no canal, quem está vindo, que você... Gente, vamos lá se inscrever aqui no canal do André, que é um canal que se dedica, dê uma olhada nos vídeos. Tiveram por aqui pessoas muito legais, como o Suplicy, Eduardo Suplicy, maravilhoso, o Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, que é a figura das mais maravilhosas. Hoje mesmo eu vi uma pessoa comentando que o padre Júlio é como se fosse Jesus Cristo encarnado, pelo acolhimento que ele faz dos seres humanos, da rua, né, das pessoas mais desvalidas. Esse é um verdadeiro cristão, se é que existe ainda outros como ele, né? E vocês entrevistaram aqui no canal, estão fazendo um trabalho super bonito, uma mentalidade de cultura ampla. Espero que o canal cresça muito, que tenha um sucesso, um futuro bem legal, porque sem cultura a gente não vai conseguir resolver essa loucura que nós estamos vivendo, né, André? Com certeza, o padre Júlio é um grande ser humano, e a parte que eu mais gostei que ele falou foi de respeito a todas as religiões, que ele falou, respeita todos os seres humanos, inclusive até os ateus, ele falou que tem que ser respeitado. E isso eu achei lindo ele ter falado, que a gente está num momento tão... A gente está, igual você mesmo comentou, a gente está num momento tão complicado na nossa história, referente até a Covid mesmo. São Paulo, onde chegou a 100 mil mortes, o Brasil 420 mil, significa o seguinte, 420 mil, o Brasil tem 210 milhões, ou seja, a cada 500 pessoas, uma morreu dessa doença no país. E desnecessariamente. Tem que ter essa palavrinha junto, porque se a gente tivesse vacinado quando teve chance, né? Porque tudo bem, enquanto não tinha vacina,
as doenças elas chegam assim, as epidemias chegam assim, a gente tem que se virar. Mas depois que já tem vacina, recusar vacina, né? A gente vive hoje um genocídio coletivo, porque a pessoa que se diz presidente da República decidiu que a melhor maneira de resolver o problema da pandemia seria que muita gente, né, explicando qual que é o raciocínio dele, né, que muita gente se contaminasse, né, que é a imunização, chamada imunização de gado. Se muita gente pegar, um tanto de gente vai morrer, outro tanto não vai, e vai ficar resolvido. Esse é o raciocínio. Aliás, não podemos chamar de raciocínio. Essa era a ideia de genocídio, morrem tantos, e o que sobrar trabalha para mim. E, infelizmente, a gente poderia ter tido, pelo menos, eu não sei que cálculo é esse, no mínimo metade das pessoas que morreram, talvez pudessem não ter morrido se a gente tivesse tido vacina. Mas ele recusou, pela última informação que eu tive, ele recusou 11 vezes. Quer dizer, essa CPI, né, de investigação do que o Bolsonaro fez, ela não tem necessidade nenhuma. Porque todos nós sabemos o que o Bolsonaro vem fazendo, não tem nenhuma novidade com os depoimentos desses seres que se julgaram ministros da saúde, não tem nenhuma novidade que está sendo dito, todo mundo sabe o que foi feito, todo mundo veio acompanhando e eles foram muito evidentes, ninguém fez escondido, a gente sabe o que está sendo feito, agora é só tirar, é só decidir se continua ou tira, não sei o que é essa palhaçada que se quer comprovar o quê, já está comprovado, é genocídio em massa, ponto, tira, e se não tirar vai morrer mais 400 mil, 1 milhão, como está sendo previsto pelos melhores especialistas, né, como o Nicodelis, que é um grande especialista, já está toda cantada, toda a bola, né? A única coisa que não está acontecendo é o comportamento da sociedade. É que a gente não tem voz nenhuma, né, André? Quem tem voz, quem decide pelo país, está lá decidindo, concordando com o Bolsonaro. A verdade é essa, né? Também que ele influenciou. Né? E tem um bando de idiota que segue esse genocida, porque, na verdade, o que a gente tem visto aí, né, André, é muita gente perversa. Existe muita gente perversa que quer mais que morra todos aqueles que são diferentes de mim. Eu não suporto a diferença, então eu quero que morra a diferença. É exatamente com isso que eu trabalho terapeuticamente, né? Com lidar com a diferença. Nossa sociedade não consegue. O burguês ignorante que a colonização brasileira desenvolveu, porque a gente desenvolveu uns seres aqui no Brasil com essa colonização, né? Esse país sui generis que nós somos, essa mistura de povos, acabou gerando uma elite medíocre, uma classe média medíocre, e está aí até hoje. Faz só 500 anos que a gente está com a mesma mediocridade se revezando no poder. Então, só tem uma solução, não tem duas. Só tem uma solução, que é a população, né, os 80% que estão sendo submetidos a essa escravidão, tomar o poder. Não tem outra saída. Sim. O resto vai se esticar, vai se prolongar. Vamos entrar, então, em algumas perguntas também. Conversa muito boa, mas... Vamos falar de tudo, bora lá. Senão, se a gente for falar de governo, a gente não para nunca mais. Mas, infelizmente, essa live tem horário para acabar, porque senão daria para a gente falar 3, 4 horas, que eu já vi que você tem bastante conteúdo. Método Antunes Filho, explique sobre ele. Eu estou dando um curso, inclusive, vou dar várias vezes esse curso. Na minha carreira de atriz, e num determinado momento eu entrei para o grupo do diretor Antunes Filho, né, que é um dos maiores diretores do Brasil, um importante diretor aqui em São Paulo, e ele desenvolveu um método, passou a vida dele toda, faleceu agora aqui há 2, 3 anos, passou a vida dele toda desenvolvendo um método por um ator brasileiro, né? Porque o Antunes, além de querer desenvolver um método de interpretação para o ator, ele queria achar esse ator
do Brasil. E eu fiquei com ele um tempo, e lá, nesse tempo que eu fiquei com ele, além de estar como atriz, eu fui professora do método naquela época. E aí, a partir desse encontro com ele, eu mesma desenvolvi um modo de pensar o trabalho do ator, e hoje eu dou aula online, nesse momento, né, sobre o método do Antunes Filho, mas a partir da minha visão, da minha perspectiva, né? É o método Antunes Filho segundo Dani Neffusi, porque cada um que teve um encontro com o Antunes Filho teve uma experiência diferente, né? Como cada encontro na nossa vida, as experiências são únicas. Então, ninguém pode falar do Antunes como eu. Cada um pode falar do Antunes como a experiência que teve, né? Então, o curso que eu dou, que está sendo incrível, estou gostando muito de dar, está sendo uma relação, estou dando para atores, para bailarinos e para pessoas que nunca atuaram, porque é uma aprendizagem filosófica, inclusive, né, sobre a vida. Então, o Antunes pensava que o ator, antes de mais nada, tinha que ser um ser humano profundo, consciente. Então, a gente estuda filosofia chinesa, física quântica. O método Antunes é uma abordagem ampla, né? E aí, a partir dos meus estudos, depois que eu me afastei dele, eu fui fazendo outros aprofundamentos, e é esse o método que eu dou hoje. Sim. Dani, vamos chamar o anúncio e depois a gente vai ler algumas mensagens do público e continuar fazendo as perguntas para essa ótima entrevista. Sim, senhor. Corretora Compete Seguros, a corretora de seguros da sua família. Bom, vamos ler algumas mensagens, vamos ver o que o público está falando. Diga. Olá. Débora Neffusi. Minha irmã. Obrigado. Essa aí é a minha parceira no Flamengo, querida, brigadíssima aí. Uma hora vocês podem vir aqui falar de Flamengo também, você e sua irmã. Com certeza, é uma ótima ideia. A Débora tem aí 30, 40 anos de flamenco, é um trabalho belíssimo de dança, de arte, de música, podemos marcar. Sim. Canal Paulo Colecionador, que é o Paulo José, que deu uma entrevista aqui e falou sobre o Oscar. Ele está perguntando se gostaria de saber se você fez parte, além de atuar e ter uma participação. Fez parte, além de atuar e ter uma participação? Fez parte do quê? Parte com o demo, não. Eu acho que, será que ele... Eu acho que ele tinha mandado alguma mensagem. Eu acho que ele tinha mandado alguma mensagem. Eu acho que... ele tá falando do Bicho de Sete Cabeças. Se eu fiz parte do Bicho de Sete Cabeças? Além de você atuar, se você fez parte da equipe, alguma coisa assim, se você fez parte... Não, ali o processo do Bicho, não. A Laís Bodansky era uma amiga minha desde novinha. Eu dirigi a Laís Bodansky, ela era atriz antes de virar cineasta, e o último espetáculo que ela fez de teatro fui eu que dirigi na faculdade ainda, e aí ela, enfim, foi fazer a faculdade de cinema, e ela foi me ver quando eu estava com o Antunes Filho, eu estreiei o espetáculo Preta Porter, a Laís me viu e me chamou para fazer o Bicho de Sete Cabeças. No Bicho, como eu fazia a irmã, né, do Rodrigo Santoro, eu não fazia parte do núcleo dos loucos, do manicômio. Então, teve toda uma pesquisa manicomial ali que eu não fiz parte, eu fazia parte do núcleo da família. Então, eu ficava lá com o Otton Bastos, com a Cássia Kiss, era um núcleo familiar, porque cinema, a gente filma tudo
tudo muito separado, não é? Não é que nem teatro, que o ator na peça fica sabendo de tudo que acontece na peça. Não, no cinema você fica sabendo ali do teu pedaço. Então, toda uma pesquisa que foi feita ali, inclusive com um preparador de ator denunciado de abusos, que nem vou citar o nome, mas enfim, na época, preparador de ator do elenco, foi feita toda uma pesquisa sobre o problema da sanidade mental ou não, né? Porque a gente estava trabalhando justamente o tema dentro dos manicômios. Fomos filmar lá no sanatório, que foi muito famoso aqui em São Paulo. Eu para nome sou uma desgraça. Enfim, Franco da Rocha. Foi um sanatório famosíssimo em São Paulo, que deu eletrochoque em metade da população que passou por ali. Metade não, deu eletrochoque em todo mundo. Então, o filme era uma denúncia dessa questão. Né? Até isso aí que a gente estava até conversando antes, né, André? Isso, e também o detalhe, tem até o filme da Nice da Silveira, que ela existiu, o personagem que o Rodrigo Santoro faz foi baseado no Austrégésilo Carrano, que levou 21 sessões de eletrochoque, que foi internado 17 anos por causa de maconha, aí que realmente um absurdo. Olha, eu sinceramente, eu não gosto de maconha, mas também eu não sou besta a ponto de achar que uma pessoa precisa ser internada num sanatório por causa disso. Não, a internação, a gente tem duas formas de internação no sistema capitalista, autoritário, né? Uma é o sistema prisional, que aí eles dão um jeito de colocar você dentro de uma normativa, que são as leis, e aí se você estiver andando na rua com 1 litro de vinagre e for preto, você se enquadra em alguma lei, que eu não sei qual é, e te prendem. Uma outra maneira de controlar pessoas, controlar corpos, que a gente chama, né, na micropolítica, é o sistema de sanatórios, né? Que teve uma época quem eram presas eram mulheres, por exemplo, era uma forma de controle de mulheres. Mulheres tinham histeria, se a mulher gritava muito com o marido, ele já mandava internar. Isso foi muito comum em algumas épocas, né? Então, depois passaram a internar fumadores de maconha, LGBTs, né? A sociedade decide quem é que está atrapalhando, quem é que está incomodando o sistema e se torna um potencial resistência, uma potencial resistência, a sociedade decide se tranca na cadeia ou tranca no manicômio. Né? Esse é um sistema, não tem nada a ver com tratamento, com tratar pessoas, com cuidar de pessoas. São modos de aprisionar corpos, né? De ter controle sobre pessoas. Então, não tem nada a ver com fumar maconha. Né? Isso é desculpa para aprisionar adolescentes rebeldes, né? Que podem se tornar adultos de resistência e contra o poder. É só isso que são esses sistemas, todos eles prisionais. E ganhar um repasse do governo, que é o que falava no bicho de 7 cabeças. Exatamente, né? São controles de corpos, são técnicas de controle. A gente tem várias na sociedade, e algumas são sistemas prisionais. Então, a diferença entre um manicômio e o sistema manicomial, né? Como é que se chama? Que não tem nada que ver, muito pouco disso tem a ver com tratar doenças mentais. Existem doenças mentais? Existem. Mas o sistema manicomial foi criado e conduzido ao longo dos séculos, por isso que se dá eletrochoque. Eletrochoque nunca foi tratamento de nada, se dá eletrochoque como forma de silenciamento. Não à toa você usa eletrochoque dentro de um sanatório, como você usa dentro de uma câmara de tortura. Né? O DOPS também dava eletrochoque. É o mesmo sistema, o objetivo é o mesmo, que é o silenciamento de corpos e mentes. Aí só muda o nome da instituição em que te colocam. As mulheres sofreram muito esse tipo de coisa no século passado. Muito. Foram internadas pelos próprios maridos e pais e familiares. As mulheres sofreram, eu sou ativista, né, de feminismo, as mulheres sofreram diferentes formas de silenciamento ao longo da história. O sistema manicomial foi um delas durante um período. Hoje em dia não dá mais para vir aqui, Dani, vou te prender porque você é louca, porque eu vou falar, sou louca mesmo, querido, tô solta. Tá certo. E a gente vai entrar daqui a pouco nessa parte do seu ativismo, mas vamos ler um pouco mais de mensagem? Vamos. Leila Roberta Lima Pedroso.
Dani, como foi representar a mãe de um adolescente bissexual? E, antes de completar, no filme que ela tá falando, Mãe Só Há Uma, ela fez 2 papéis no mesmo filme. Você representou a mãe de um adolescente que é bissexual aqui, e seria também a mãe que roubou a criança da maternidade e ser a mãe de sangue. Ou seja, de 2 uma. Você representou os 2 papéis, o bom e o mal, no mesmo filme. O Mãe Só Uma foi um presente que eu ganhei da diretora Ana Milaeste, né? Porque poucas vezes na vida a gente tem a oportunidade de, no mesmo filme, fazer 2 papéis. E, no caso, as 2 mães do mesmo adolescente, que era o protagonista. Olha, foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude fazer uma pesquisa como a mãe sequestradora tinha uma semelhança, embora o filme não conte a história do sequestro do Pedrinho, mas tinha uma semelhança com o sequestro dele. Eu pude estudar para fazer a personagem os tráficos de pessoas, de seres humanos no Brasil. A gente tem mais de 400 rotas de tráfico humano no Brasil. Então, nesse caso, a sequestradora roubava a criança para ficar para si, porque ela era uma psicopata, uma sociopata. Mas, estudando, porque eu tive que conversar com mães, né, para saber como é que elas se sentem. Mães que tiveram filhos desaparecidos, sequestrados. Fui conversar com psicólogas que tratam de mães. Você imagina que você está no portão da tua casa, para um carro, seu filho está ali, para um carro, enfia teu filho dentro e vai embora. E você nunca mais vê seu filho. Isso é o que acontece no Brasil, né? E acontece aos milhões, a gente fica sabendo nem 1/3 dessas histórias. Então, uma das coisas incríveis de fazer esse filme foi conhecer esse universo horrível e triste que é do sequestro, né, de crianças e adolescentes, que acontece no Brasil, e a gente não tem um sistema. Para você ter uma ideia, André, nos Estados Unidos, quando uma criança... Aqui no Brasil, por exemplo, quando roubam um carro, existe um sistema na polícia que o Brasil inteiro fica sabendo, uma rede, né, de computadores, que o Brasil inteiro fica sabendo que aquele carro foi roubado. Aqui no Brasil, quando rouba uma criança, não existe um sistema de integração. Se roubar uma criança em Minas Gerais, no Rio de Janeiro a polícia não fica sabendo. Não existe uma integração do sistema, porque as rotas de tráfico são rotas associadas a pessoas muito importantes. Então, foi super interessante fazer essa personagem. E aí, no caso da pergunta dela, né, como é que foi fazer a mãe de um bissexual? Foi como fazer qualquer outra mãe, né? No caso, claro que assim, a personagem da mãe biológica toma um susto quando o filho chega pronto aos 17 anos, né? Que também foi um tema muito interessante. Como é que é o sentimento de maternidade, se ele existe independente do filho existir, né? Você encontra um filho que já está criado por outra pessoa de um outro jeito. Enfim, foi uma experiência muito rica para mim, em todos os sentidos. Não só ter que interpretar 2 mulheres completamente diferentes, como tudo que eu aprendi da vida dessas 2 mulheres foi muito interessante. Dani, mas eu acho que o ponto também, quando ela fala, porque eu conheço essa Leila, ela quer dizer assim do preconceito que existe. Por exemplo, principalmente o personagem Matheus Artigari no filme, ele, apesar de não ser preconceituoso, ele não queria que o menino usasse o vestido. No caso... É lógico que existe também a comparação com a adolescência, né? A rebeldia também, a adolescência, que é uma fase do ser humano. Ali no filme a gente tem uma temática que é tanto a bissexualidade, né, quanto o crossdresser. Crossdresser é aquele que se veste, no caso, porque ele podia ser bissexual e não se vestir de mulher, não usar um vestido de mulher. Então, além da bissexualidade, tinha ali o tema do crossdresser, que são pessoas que gostam de se vestir com roupas de gêneros para os quais eles não foram designados. Com certeza, a gente, nesse filme, num outro que eu fiz, O Corpo Elétrico, que também o tema LGBT, que mais foi muito desenvolvido, a gente percebe, quando faz esse tipo de trabalho,
como a nossa sociedade é profundamente conservadora, profundamente preconceituosa, de uma maneira burra, inclusive, né? Hoje a gente já tem tantos estudos, né, baseando a experiência do ser humano para além dos gêneros, né? Tanto faz o gênero, quer dizer, as pessoas têm que ter a liberdade de conforme elas se sentem. Eu trabalho hoje com mães trans que fizeram redesignação. Então, assim, existem tantas possibilidades de existir quanto cada um de nós quiser. E essa normativa é mais um sistema de controle. Tem uma coisa que eu estudo na minha vida o tempo todo, são sistemas de controle, porque é isso que fica fazendo a gente ficar votando em pessoas medíocres, ficar massacrando o outro ser humano porque ele é diferente de mim. Tanto faz o que o outro quer ser. Sim, tinha dado uma travada, mas voltou, pelo menos aqui no meu notebook. Sim. Vamos ler mais uma pergunta? Gustavo Teixeira, seus filmes são bem polêmicos. Neste caso, qual foi o filme que você mais gostou de fazer até a presente data? Olha, Gustavo, é difícil escolher, né? Porque a gente adora todos os trabalhos que faz. Com certeza, Mãe Só Uma foi o maior desafio por fazer essas duas personagens. Mas as séries, eu fiz séries também, né? Que não são cinema, também foram desafios muito interessantes, né? Quando eu fiz o Sintonia, por exemplo, que exigiu de mim entrar num universo completamente diferente do meu, né? Que foi conhecer toda a história do tráfico, do morro de perto, né? Porque no Sintonia eu faço a mulher do traficante do morro. E ter que conhecer, obrigada, Vanessa, e ter que conhecer isso de perto, de dentro, né? Como é que é essa linguagem do tráfico, como é que essas pessoas têm que se virar, e, enfim, me aproximar dessa realidade, que isso é uma das melhores coisas da minha profissão, sabe, André? Que é a gente entra na vida dos outros, vidas que a gente não poderia viver, porque a gente vive, né, dentro de um mundinho limitado, as nossas vidas. A gente que é ator, a gente entra em outros mundos e tem que entrar de cabeça, né? Tem que entrar de coração. Então, Sintonia também foi um trabalho que mexeu muito comigo. Teve um outro trabalho que é o Psi, do nosso recém-falecido Caligares, né? Que são episódios escritos por esse psiquiatra, psicanalista. E esse episódio que eu fiz do Psi, a minha filha queria se matar, era uma adolescente que queria morrer porque tinha uma doença terminal. E estudar o suicídio com sentido também foi uma experiência fantástica, né? O que é para uma mãe ter uma filha que fala assim: mãe, eu vou morrer daqui a pouco, já não tem cura para minha doença, eu não quero passar por esse sofrimento final, eu quero morrer agora. Existem países, André, em que o suicídio é consentido. No Brasil não é contra a lei se matar. E não é se matar que vou ali dar um tiro na cabeça. Não, é uma coisa que é feita dentro de um espaço, de uma instituição, com acompanhamento médico, toma um remédio que você não sente nada. Enfim, tem toda uma discussão sobre isso. E foi muito incrível também fazer essa personagem, né, em que eu tive que encarar. Eu chorei muito. No filme eu choro muito, mas eu chorei muito fora do filme, porque realmente a morte, o suicídio é um tema tabu na nossa sociedade. E eu tive que peitar esse tabu dentro de mim. Porque cada personagem que a gente vai fazer, a gente tem que enfrentar dentro da gente o tabu, né? De ter um filho LGBT, para mim não foi difícil, como foi de ter uma filha suicida. Mas todos esses temas, quando chega no público, nós artistas sentimos o preconceito, sentimos às vezes até com violência, né? Quantos artistas aí já sofreram violência por estarem na pele de personagens polêmicos, mas enfim, a gente adora. Antes de partir para fazer a próxima pergunta, isso é uma coisa interessante. Até o Samuel de Assis, quando deu entrevista para nós no canal,
Cidade Invisível e falou que tem um monte de gente que manda mensagem para ficar criticando também. Pô, mas os personagens têm que existir. O Pascoal Conceição falou que é verdade também. Tem que existir os personagens do filme, o bom, o vilão. Tem que existir também, até para fazer uma crítica a esse personagem que é ruim às vezes. Com certeza. A nossa cultura brasileira, ela foi desenvolvida uma cultura de novela. E o público brasileiro tem uma parte dele que confunde o personagem, confunde ficção com realidade, né? Inclusive porque confunde ficção com realidade, que a gente está com esse problema, esse abacaxi todo político, né? As pessoas não conseguem distinguir o que é uma narrativa, que é o mundo ficcional, do que é a vida real. Então, se eu faço uma personagem, as pessoas me chamam na rua daquela personagem. Eu fiz a Márcia no Sintonia, os adolescentes, e aí, Márcia? É uma coisa, até onde é divertido, tudo bem, mas teve ator que apanhou na rua, porque as pessoas desenvolvem raiva da personagem e não conseguem. Essa falta de distinção entre ficção e realidade não é um problema só do brasileiro, não. É um problema da civilização ocidental. As narrativas têm tanto poder, né, que a gente perde a noção do que é narrativa e do que é experiência real. Eu sou uma personagem quando eu estou na narrativa. A Dani é outra pessoa. Mas as pessoas não distinguem e os atores sofrem muito, às vezes, em novelas, principalmente, porque ficam para sempre aquele personagem. A gente vira o personagem. A gente não é mais a gente, né? Sim, não, e assim, é interessante, porque quando o ator faz um papel daquilo que você detesta, eu amo que o ator faz isso quando ele consegue fazer bem feito. Claro. Porque eu fiz uma sequestradora de bebês, que obviamente é uma coisa que eu jamais faria na vida, eu jamais sequestraria um bebê, e a gente faz os personagens de coração e é para fazer bem feito. Agora, não é para ser... O que eu gosto, sabe, André? As pessoas não me reconhecem. Eu mudo tanto de cara. No próprio Mãe Só Uma, que eu faço as duas mães, muita gente viu e não percebeu que era a mesma atriz. E a caracterização é bem diferente. Sintonia, eu tenho que falar que eu fiz sintonia, que as pessoas tinham uma peruca loira gigante. Então, assim, eu até prefiro que não me reconheçam, porque aí eu não apanho. Não corro risco de apanhar. Bem, não, só para assim, encerrar esse assunto e continuar fazendo as perguntas. Por exemplo, tem um filme chamado A Ditadura Perfeita, um filme mexicano. Não sei se você assistiu. Acho que não. O ator principal, Damian Alcázar, ele faz um político assim, que engana o povo mesmo, que seria tipo assim, mais ou menos o que está acontecendo agora, é uma referência de uma ditadura fingindo que é democracia, né? E ele faz o papel de um político corrupto, de um político mesmo que critica os eleitores, que critica tudo. E ele fez o papel de uma forma mas tão cruel que eu amei esse ator. Por quê? Porque ele me faz ter lembrança dos ruins políticos. E eu acho que é isso que o público devia se concentrar. Quando você vê um vilão que consegue fazer aquele papel bem feito, vamos lá, você pega um cara que faz o papel de um racista. Então, por que eu vou gostar do personagem? Eu não gosto do racista na vida real. Racista na vida real não tem que existir. Mas é legal pra gente ver que realmente ele faz o papel de pessoas que não deviam existir, que é pra falar, nossa, realmente, você faz esse papel, o papel do que a gente sofre hoje que você tá fazendo. É isso que as pessoas deviam começar a interpretar. Mas é um problema sério, André, isso da nossa formação, essa dificuldade de distinguir a realidade da ficção é um problema grave, não só para nós atores, que, enfim, isso é só um sintoma, mas uma sociedade que não distingue realidade de ficção, ela acontece o que com ela? Ela consegue acreditar em meme, essas bobagens que a gente inventa na internet para brincar, né, para se divertir, elas conseguiram eleger um imbecil, por exemplo, né? O imbecil foi eleito porque a gente tem um grande número na sociedade, um bando de gente hipócrita, mas tem um bando de gente que acredita naquilo que foi dito para elas. Olha, toma vacina que vira jacaré. Quer dizer, uma coisa que nem lógica tem, que não há a menor possibilidade de existir, mas basta dizer
que as pessoas são treinadas para acreditar no mundo de fantasias. Isso é um treinamento de pelo menos 2000 anos, né? E tem alguns discursos religiosos que treinaram muito a gente nisso, né? A gente é capaz de acreditar em coisas que ficam muito mágicas, e aí, quando você tem que vir para a realidade, você não consegue mais, querido. É muito sério esse assunto. Sim, vamos fazer a próxima pergunta. Como funciona a oficina de cena solo? Eu criei uma oficina que eu chamo ela de narrativas de si, né? Então, é uma oficina baseada num processo de vídeo. Eu fiz um trabalho com minhas bailarinas flamencas que chama Superfícies de Si. Vai lá no meu YouTube, Dani Nefus, e você assiste Superfícies de Si. Eu peguei cada bailarina de flamenco e criei, a partir da violência contra a mulher, a gente criou 6 vídeos só mostrando os pés dessas bailarinas, falando da experiência delas de violência dentro de casa. Uma fala de aborto, a outra fala de espancamento, enfim. E aí, a partir daí, eu criei esse curso, que é o Narrativas de Si, onde os atores ou bailarinos me procuram e eu oriento a criação de um mini vídeo, onde nesse mini vídeo a gente vai criar um solo sobre um tema, e o processo de criação desse solo que é o curso, né? Processo de criação. A gente acha que criar é chegar lá e inventar um monte de coisa. Não, o processo de criação é um estudo, é uma experimentação de si mesmo, inclusive. E eu, como sou especialista em micropolítica, eu faço uma orientação de processos de criação baseado em micropolítica, né? Que é a descoberta do desejo, da potência de existir, daí a gente cria o personagem, enfim. É um processo que eu criei, eu que inventei, e aí resulta num solo em vídeo, porque estamos na pandemia e a nossa comunicação hoje é esta aqui, né? Então, essa que é essa oficina, chama Narrativas de Si, de criação de solos. Sim. E o que seria esquizoanalista? Eu sou esquizoanalista. Pois é, André. O que é a esquizoanálise? A esquizoanálise é um processo terapêutico, mas que não é terapia. Eu não sou psicóloga, não sou formada, aliás, abandonei a faculdade de psicologia. E a esquizoanálise é uma anti-terapia, embora seja terapêutica. O que a gente faz? A gente faz... o processo se dá da mesma maneira, encontros semanais de 1h30, conversando, só que a orientação que eu faço, ao invés de levar você para ficar olhando para o teu passado, para os teus sofrimentos, para as tuas marcas, de um ponto de vista muito individualista, na esquizoanálise, a gente coloca o indivíduo, a gente entende a pessoa como um processo histórico. Então, se você é uma mulher que sofreu um estupro, você não é a única mulher do mundo que sofreu um estupro. Na sua época, no seu país, no seu mundo, outras centenas de mulheres também sofreram estupros aos 5 anos de idade. Então, quando a gente observa, olha para uma vida a partir de um processo histórico, a partir de uma dimensão política, né, que é inserir uma vida pessoal no mundo político. Nós somos todos ligados entre nós em redes, e não rede social de internet, estamos todos interconectados, tudo que nos acontece entre todos nós, né? E a gente, quando olha para a nossa vida, para os nossos problemas, a gente tem que olhar sempre dentro de uma perspectiva histórica. Não pode ir para casa e ficar chorando porque papai não gosta de mim. Tem um lado individual, tem um lado singular, a gente não chama nem de individual, nem de pessoal, a gente chama de singular. Tem uma vida que só eu, Dani, experimento, um jeito de viver que só eu, Dani, experimento.
Mas as ocorrências na minha vida são as mesmas de milhares de mulheres, de milhares de seres humanos, de milhares de brasileiros, de milhares de... Se eu for uma mulher negra, eu não posso tratar uma mulher negra num trabalho afetivo, né, terapêutico, sem colocar ela dentro de um contexto histórico. Essa mulher negra que é massacrada desde a sua ancestralidade não pode tomar para si pessoalmente seus sofrimentos. Ah, mas foi meu pai. Mas o seu pai também está dentro do contexto. Ah, mas foi meu patrão. Mas seu patrão está dentro do contexto. Nós estamos inseridos numa vida política. E quando eu falo vida política, não é PT não é partido. É o como a gente se relaciona, né, socialmente. Então, a esquizoanálise é um jeito de olhar para o ser humano, entre outras coisas, como um universo micropolítico, inserido num processo histórico. E aí, quando eu vejo que a minha dor, o meu trauma, não é só meu, porque quando é só seu, quando você acha que você é a única pessoa do mundo que tomou aquilo, que ah, meu pai não me ama, minha mãe não me quer, porque eu sou um lixo, que é o que querem que você pense, você não consegue sair do lugar. Quando você entende que aquela mãe que não te quis, ela também está dentro de um contexto histórico, que aquele pai que te bateu a vida inteira também está dentro de um contexto histórico, quando a gente entende esses jogos nos quais todos nós estamos implicados e temos uma cumplicidade, a gente sente diferente o sofrimento, tira um peso, né? Tira um peso das costas e passa a ter potência para lutar. Porque esse jeito de pensar a vida em que você é vítima, tira potência. Ele foi criado para te tirar a potência. Ele foi criado para te imobilizar. Então, na esquizoanálise, a gente faz uma terapia para as pessoas voltarem a ter potência, voltarem a fluir na vida, voltarem a se movimentar e a realizar aquilo que elas vieram realizar, porque a gente tem desejos, né? A gente tem missões, inclusive espirituais, universais, para realizar, que a gente não consegue realizar, fica embotada em casa, com os traumas na cabeça, com os complexos de Édipo, e não sai do lugar. Fica essa sociedade impotente e medíocre. Todos nós estamos muito medíocres, uns mais, bem mais, outros menos, mas todos nós estamos muito medíocres diante daquilo que a gente pode ser. E a esquizoanálise é um trabalho, eu atendo individualmente, dialogando para ajudar as pessoas a serem aquilo que elas podem ser, o máximo. A gente tem que trabalhar no máximo, não no mínimo. Pelo amor de Deus. Sim. Vamos chamar o anúncio novamente, aí a gente vai ler mais mensagens do público. Corretora Compete Seguros, a corretora de seguros da sua família. Bom, vamos ler mais perguntas do público, vamos ver o que o público está dizendo do canal, está dizendo para Dani Nefussi. Thalita Mendes Esqueroto. Dani, saindo um pouco do contexto do filme, qual a sua visão neste caso? O amor é maior quando a adoção ou não? Que pergunta safadinha, Thalita. Olha, o amor, na minha opinião, na minha experiência no filme e como mãe, como estudante da maternidade, porque maternidade é uma coisa que a gente precisa ler para entender. Eu comecei a trabalhar com mães que perderam os filhos em processos jurídicos, né?
existe uma coisa que está acontecendo muito no Brasil, que é onde eu sou ativista, aí, aproveitando esse gancho, Thalita, que é assim, quando uma mulher quer sair de um relacionamento abusivo, o que acontece com ela? Depois de ser espancada, de ser maltratada, muitas morrem, né? Que é o feminicídio. Outra coisa que está acontecendo, em vez de matar a mulher, porque vai preso, os homens inventaram um outro jeito, ex-maridos, de matar a mulher em vida, que é arrancar os filhos. Ele entra na justiça e fala assim, olha, aquela mulher ali é uma vagabunda, ela é uma alcoólatra, ela é uma drogada, ela é uma louca, tem que tirar os filhos dela. Aí você fala assim, mas a justiça não vai tirar, né, só porque ele falou, tira. Está tirando em centenas, sem que o marido precise provar. Na nossa Constituição, quando você faz uma denúncia, você abre um processo acusando alguém de alguma coisa, você que acusa é obrigado a provar a sua acusação. Tem o ônus da prova de quem acusa. Não sou eu que sou a vítima que tenho que provar que eu não sou. Você tem que provar por que você está acusando. Essa é a nossa Constituição. Contrário à nossa Constituição, juízes e juízas do Brasil estão dando a guarda de crianças, algumas até tirando do peito da amamentação, estão dando a guarda para homens, ex-maridos, sem que eles precisem comprovar os motivos dessas mulheres não terem condição de ficar com as crianças. Isso acontece há décadas, a gente não conhecia esse tipo de problema, está acontecendo aos montes, e aí, por causa disso, Thalita, voltando, eu passei a estudar a maternidade, porque eu trato de mães que choram o dia inteiro, porque a justiça tirou o filho dela sem ela ter culpa nenhuma. É uma injustiça de uma violência absurda. E eu precisei estudar a maternidade para ajudar essas mães a saírem do buraco. E estudando a maternidade, a gente descobre que o amor, essa maternidade animal que a gente tem, ela é construída. Há pouco tempo atrás, 200 anos atrás, as mães jogavam as crianças do penhasco quando não queriam o filho. Não tinha ou ficavam até os 5 anos, entregavam crianças para amas, e você só via seu filho de novo com 5 anos de idade, tinha uma relação fria. Esta relação possessiva, apaixonada que a gente tem hoje, e eu sou uma mãe assim, ela foi sendo construída junto com a propriedade privada. As mulheres foram encarceradas dentro das casas, viraram donas do lar e grandes mães. Então, o que eu quero dizer com isso? O amor independe se nasceu da sua barriga ou não. Se há 100 anos atrás, mesmo nascendo da barriga, a mãe conseguia jogar no penhasco, o que mudou nesses 100 anos? Não é o mesmo ser humano? Toda mãe não devia ter o mesmo sentimento? Não tem. O amor é algo que você se torna capaz de sentir. O afeto é algo que a gente desenvolve, né? Que a gente trabalha para ser afetivo. O que é ser afetivo? É ser capaz de se afetar. As pessoas que não são capazes de se afetar, elas tiram o bebê de dentro da barriga e não sentem nada. A gente acha que a mãe é louca quando joga no filho, joga no lixo, mas é porque ela não está sentindo nada por aquele ser. Enquanto que outras que adotam, né, vão lá, adotam uma criança e têm um amor imenso por aquele ser humano. Porque é a capacidade de ser afetado pelo outro. Isso é amar. Né? Se você não é capaz de ser afetado, não importa se saiu da sua barriga ou se caiu na sua cabeça, se desceu do teto, não importa de onde vem o filho. Essa maternidade que nasce da barriga e eu amo necessariamente, é mentira. É mentira. Ama quem tem capacidade de amar. Quem tem capacidade de sentir algo pelo outro. Não importa se saiu da barriga ou não. Então, a diferença não está de onde nasce o filho, de onde vem o ser. Tem gente que gosta de cachorro do mesmo jeito que de um filho e não nasceu da barriga. É o amor, né? A capacidade de amar que a gente tem como mãe, como essa maternidade, a gente desenvolve maternidade por várias pessoas, não precisa ter saído da nossa barriga. Sim.
Às vezes até pelos maridos, né? Não é meu caso, graças a Deus, mas tem muita mulher aí que trata o marido que nem filho. Dani, micropolítica, que teria um pouco a ver também com esquizoanálise, né? Isso, a esquizoanálise é o nome que a gente dá para terapia baseada em micropolítica. O que é essa micropolítica? É olhar para o ser humano como uma partícula da macropolítica. Porque a gente pensa que política é só aquilo que acontece lá naquela desgraça daquelas instituições. Aquilo é só um pedaço. Todas as nossas relações implicam, né, no modo de ver o mundo. Isso é política. No modo de ver o mundo, no modo de me ver, no modo de se relacionar, na ética que eu tenho em relação ao outro ser humano. Isso tudo é política, por isso que a gente chama de micropolítica. Se a gente não consertar a micropolítica, não adianta botar uma lei que defenda o LGBT, não adianta botar uma lei antirracista se todos os seres humanos não deixarem de ser racistas. Porque senão nós vamos ter que prender todo mundo. Aprende, dá. Claro que a lei acaba tendo alguma importância, apesar que hoje em dia nenhuma lei está tendo importância. Hoje em dia a gente percebe que importa muito mais uma modificação em cada indivíduo. A gente percebe que todos nós somos responsáveis por deixar de ser racistas, por deixar de ser homofóbicos, LGBTfóbicos, por deixarmos de sermos machistas. Todo mundo está colaborando com essas mortes todas. Então, se a gente não fizer um trabalho dentro de cada um, você pode botar a lei que você quiser que não vai funcionar. Porque lei não funciona. Não, inclusive, o que funciona é ética. Desculpa. Não, eu peço desculpa, é que eu sei que você já tinha terminado, mas eu peço desculpa. Inclusive, tem pessoas até usando o nome de nazista nos tempos de hoje. Eu fui descobrir. Por exemplo, vamos falar a verdade, isso aí é só pesquisar. Sarah Winter, eu fui descobrir que a Sarah Winter, não é o nome dela, Sarah Giomini, eu fui descobrir através do Alexandre Frota e fui pesquisar, fui lá, que hoje a internet ajuda. Sarah Winter era uma das funcionárias do Hitler. Ele tá lá, com amizade com quem? Usa o nome que, né? Claro, então hoje, o que a gente sabe, André, falando em nazismo, hoje o povo que foi mais massacrado pelo nazismo, né, que seriam os judeus, hoje estão dentro hoje o maior holocausto ao ar livre que existe na face da Terra é de Israel contra a Palestina. E dentro de Israel, o que a gente tem? Judeus. Nem todo judeu é a favor eu sou judia, é a favor do sionismo ou do massacre palestino, mas se você fosse pensar que aquele povo que viveu aquele massacre, hoje é quem faz o massacre contra o outro povo, racista, um massacre racista, porque mata-se palestino por motivo nenhum. Motivo nenhum, a não ser o fato de ser palestino. É racismo. O racismo no Médio Oriente, do israelense contra o palestino, é igual ao racismo que a gente tem aqui do branco contra o negro no Ocidente. Mata-se preto porque é preto. Não é porque fez isso, não precisa ter feito nada. É só ser preto que já está na mira, né? Tanto que está aí circulando pela internet. Aquele golpe que o policial deu, George Floyd, caso George Floyd nos Estados Unidos, aquele golpe de joelho que foi dado no homem negro, né, americano, George Floyd, pelo policial, é exatamente o mesmo golpe que o soldado israelense dá em palestinos todos os dias, porque o treinamento da polícia brasileira, da polícia americana, é feito pelo exército de Israel. O golpe é o mesmo, o objetivo é o mesmo, racista, é matar esses grupos de resistência, porque esses grupos, a hora que se levantam, vão ter que tirar os privilégios de quem está no poder. Então, para não tirar os privilégios, tem que ser mortos de maneira violenta. Então, é o que eu digo, se não melhorarem as pessoas, não vai adiantar mudar a política, não adianta mudar nem sistema. A gente vai melhorando o sistema, né? Que eu acho, por exemplo, que os governos de esquerda no Brasil, Lula, Dilma, o que fizeram? Tentaram melhorar condições das pessoas que estão sempre submetidas às piores condições para que elas ganhem força para elas poderem lutar. Não são eles que vão fazer a mudança. Não é o Lula que vai fazer a mudança.
Quem faz a mudança numa nação só é a sua população, seu povo. Seu povo oprimido é o único que consegue mudar o poder. Ninguém muda o poder. Poder é poder. O poder está para ficar lá. O que a gente consegue é chegar no poder, sei lá, com o Lula da vida, e fazer alguns pactos com as elites para dar algumas condições para esse povo se fortalecer. Mas quem muda o sistema é cada um de nós. Isso é micropolítica. Ela tem que andar na paralela da macropolítica. As duas coisas têm que funcionar juntas. Só com micropolítica a gente não muda o mundo. A gente precisa se organizar. Só com macropolítica também não. Fazer as duas últimas perguntas, aí a gente lê as mensagens finais. Tá bom. Me fale duas coisas. Uma seria do seu ativismo, principalmente no feminismo. A outra também seria o porquê que a arte, que eu faço pergunta para praticamente todos os artistas, é importante. A arte não é importante, ela é necessária, essencial. Eu insisto, todos os seres humanos têm que fazer arte. Por quê? Todo mundo tem que fazer arte, porque a arte, além de integrar você a si mesmo, integrar você à natureza, né? O que é fazer arte? É pintar qualquer quadrinho? Não. Quando você vai pintar qualquer quadrinho, você entra num tipo de contato com você que só a arte proporciona, que é o que a gente chama de experiência estética. A experiência estética não é uma experiência de ver coisa bonita. Não tem a ver com bonito. Tem a ver com experimentar um modo de existir inútil. A arte é inútil. E é para ser inútil, porque não é para ter utilidade. Só quem tem utilidade é escravo de sistema capitalista. A arte é o prazer de existir. Então, todo mundo tem que praticar arte todo dia. E os artistas, que são aqueles que fazem isso profissionalmente, têm que ser pessoas que tenham condição de dar voz a essa sociedade, dar voz para a sociedade. A gente funciona como espelho. Eu subo no palco para fazer sequestradora, eu subo no palco para fazer amar, eu adoraria fazer uma Carla Zambelli. A gente, quando é ator, a gente gosta de fazer os piores, os mais cruéis e perversos, para mostrar para a sociedade como é que se dá essa realidade. A gente é espelho, né? A gente é voz de futuro. Gosto muito da ideia do artista como profeta, né? Aquele que está sempre na frente, falando, pessoal, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por lá. Agora, a arte todo mundo tem que fazer todo dia, porque isso salva, cura a alma. A outra pergunta, acho que a gente falou, né, sobre esse ativismo das mulheres. Isso, a gente conversou tudo, mas você não falou a fundo como que você faz esse ativismo. Eu, inclusive, hoje preparo um trabalho que eu vou lançar agora no segundo semestre, que é um curso para mulheres sobre tornar-se mulher. Porque a gente hoje tem políticas de proteção para a mulher, né? A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a medida protetiva. A gente tem medidas de política pública de proteção da mulher depois que ela está sofrendo problema. A gente não tem medidas preventivas. O que a gente precisa? Que a mulher não apanhe. Não adianta me dar uma delegacia da mulher depois que eu já estou apanhando, gente. Nós estamos vendo aí que a medida protetiva não está fazendo as mulheres deixarem de morrer. Não que não precise ter. Isso é mais do que útil. E já não funciona direito. Mas não resolve. A gente precisa resolver o problema que é não apanhar. Não entrar em relacionamento abusivo. Para isso a gente precisa consertar os homens também. Concordo. A gente também precisa consertar as mulheres. As mulheres precisam aprender a perceber o relacionamento abusivo antes. Porque elas são cúmplices. Entendam, nós não somos culpadas pelo machismo e pelo abuso. Mas a gente acaba permitindo que ele se desenvolva, participando dele. Eu sou uma mulher que sofri violência doméstica, não estou falando sem saber do que eu estou falando. A gente precisa aprender a ver que quando a gente entra num relacionamento, o cara já dá para a gente a informação de que ele é abusivo e a gente se faz de cega e surda.
e de apaixonada, e segue. Existe um ciclo de violência que até ele se formar, existe uma série de avisos. Existe uma série, nós estamos nos submetendo a situações que se a gente não se submeter, se a gente conseguir viver sozinha, ser independente financeiramente, cuidar do nosso nariz, a gente vai entrar em menos relacionamentos abusivos. Se a gente conseguir compreender algumas coisas que são dadas para nós como mulheres há séculos, nós somos treinadas para ficar presas em casa, nós somos treinadas a silenciar, nós somos treinadas a aceitar coisas. Mulher não tem superfície, não tem pele, todo mundo bota a mão na bunda de um homem para ver o que ele faz. Ele vira um soco. Nós não. Passa a mão na gente, a gente sofre, mas não reage. Por quê? Nosso corpo é de todo mundo. Isso é falta de superfície, de território, porque isso não é criado desde que a gente nasce. Então, tornar-se mulher é um processo. Eu ensino a criar superfície, eu ensino a olhar para o relacionamento abusivo, ensino a fortalecer e sair dessa condição, porque senão não vai ter penitenciária, não vai ter cemitério que dê conta de tanta violência que a gente está sofrendo. Sim. Precisa ser preventivo. Sim. E o que eu acho também que é importante destacar, porque eu vejo essas coisas acontecer, não vou dar o nome das pessoas, não vou ficar revelando aqui, mas, por exemplo, uma mulher que estava sofrendo violência, que um homem queria bater nela, beleza, a polícia chegou, simplesmente conversou com o homem e foi embora. O homem chegou e voltou para continuar querendo brigar com a mulher. E eu estava lá protegendo a mulher, tentando, assim, né? Protegendo ela, tudo. Tentei não entrar em conflito com o homem, porque eu acho que não é na violência que a gente resolve também. Mas aí liguei para a polícia voltou. Aí a polícia chegou e só falou o seguinte: se você voltar mais uma vez, você é preso. Mas assim, minha opinião, a polícia devia prender esse homem, porque vai que ele fizesse alguma besteira com a mulher. Mas o que acontece, André? Prende, até prende. E se prende, vai lá e solta depois de uns dias, porque não é um crime para ficar preso muitos anos bater na mulher. Percebe como a gente não tem proteção nenhuma? Então, o cara tá te batendo, né? Você vê, o cara tá te batendo, você vai lá, até ajudou uma mulher, aí chama a polícia, mesmo que levasse preso, por que eles nem levam preso? Às vezes teria que levar, claro, tem que levar e teria que assustar esse cara, mas eles não. O homem violento não se assusta. Ele volta, fica mais bravo ainda e bate mais. E a mulher, normalmente, é dependente financeiramente. Eu trabalho num grupo que até quero falar, o Rede de Ajuda a Mulheres, da Soraya Brazuna, é um grupo no Facebook maravilhoso que a gente procura abraçar mulheres. Se você é mulher, está me ouvindo, entra no Facebook, procura esse grupo e se una, porque o que a gente vê todos os dias nesse grupo? A mulher tem um monte de filho, o cara está batendo nela, está batendo no filho, ele não deixa ela trabalhar, ela não tem sustento, ela está sendo espancada e não tem para onde fugir. Não tem o que fazer, fica presa dentro de casa numa cela de tortura. A gente, sabe o que a gente faz no Rede? A gente junta dinheirinho, cada uma dá R$5, nós somos 7.000 mulheres. Cada uma dá R$5.000, dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para dar uma passagem para essa mulher ir para a casa dela no Nordeste. Teve uma que foi para o Ceará, de volta para a casa do tio, a outra vai... Ou a gente, às vezes, compra um fogão para ela conseguir fazer uma comida e se tornar independente, né? A gente vai ajudando essas mulheres a ficarem independentes. Todo dia a gente vê relatos de mulheres sendo violentadas com seus filhos, porque os filhos ficam na responsabilidade delas. Os caras batem e a mulher tem que fugir com o filho nas costas. Sem um tostão, como é que faz? A polícia não ajuda em nada. Você vai lá, faz uma medida protetiva, o cara fura a medida protetiva. Tem mulher que morreu, tem uma que conseguiu nem morrer, coitada, fez medida protetiva, o cara pulou o muro, foi lá, espancou ela de novo e fica puto porque ela foi lá reclamar. Piora, tem muita mulher que não vai na polícia denunciar o marido porque sabe que ele vai ficar mais violento. Não tem saída.
Não tem saída. Tem que tratar esses caras, e não é só com prisão, tem que tratar esse machismo. Os homens têm que entender que a mulher não é objeto. Mulher foi objeto durante séculos. Nós fomos as primeiras servas da história da humanidade. Mulher era propriedade, como é um pedaço de terra, essa aqui é minha mulher, aquela também, aquela também. Ai, não quero mais, troca lá, vende. É assim que começou a nossa história. A história do capitalismo começa dessa maneira. Nós somos um bem do homem. Faz pouco tempo que a gente começou a falar que não somos mais. E a mulherada está apanhando. E o sistema... Existe uma autora, Silvia Federici, que escreve livros e denuncia. Toda vez que estamos tendo uma mudança do sistema político-econômico, que as mulheres começam a se movimentar, porque mulher, quando se movimenta, movimenta a sociedade, e se a mulher for negra, aí é que movimenta tudo mesmo. As mulheres começam a se movimentar, aumenta o feminicídio. Ah, mas como que é? Eles vão lá e combinam? Não. Tem todo um jogo subjetivo que se dá no sistema. Você veja só, sobe ao poder um homem que dá voz para esses homens matarem as mulheres, que chama a mulher, um homem que chama no poder, que chama a mulher de qualquer coisa, ele está insuflando essa violência. Isso são coisas que acontecem há séculos, gente. Não é o Bolsonaro, falei o nome do bicho. Não é esse ou aquele. Isso se repete sempre. Quando as mulheres começam a se movimentar, hoje você tem uma quantidade de lares em que a mulher é que sustenta o homem muito grande. Mulher começou a ter espaço, começou a ter poder, aumenta o feminicídio. Ah, mas o Bolsonaro liga para os homens para mandar matar? Não. Isso está feito de um jeito, gente, que vai se dando dessa maneira. O próprio homem que mata, ele é um braço do Estado, sem saber. Por isso que esses homens têm que acordar e perceber que estão sendo usados. O homem machista é um braço do sistema. Então, quando as mulheres começam a se mexer, eles vão ficando alucinados e começam a querer matar seus bens. Porque elas simplesmente... Os caras não suportam o fato da mulher falar assim, não quero mais viver com você. É só isso, é simples assim. Uhum. E tiram filhos. Eu tenho várias mulheres que eu atendo que estão sofrendo, estão 1 ano, 2 anos, 5 anos sem ver os filhos, sem ter feito nenhum crime, sem ter cometido nada. A única coisa que ela fez foi desistir do relacionamento abusivo com aquele homem. É muito triste. E, Dani, então vamos fazer 2 perguntas e deixar as mensagens. A gente já está encerrando a live. Como você faz para escrever nesse curso? E também, disso que você falou das mulheres que você trata, como que faz as pessoas que tiverem interesse nesse caso? Eu tenho um site, exatamente, daninefusi.com, tem o daninefusi.com/curso, tem os cursos, tem daninefusi.com/atendimento, que são os meus atendimentos, mas entrando ali no meu site, você se acha. Ou redes sociais, eu estou ali no Facebook, tudo é Dani Nefusi. No Facebook, no Instagram, é só me procurar, quem tiver interesse. Agora está terminando o curso do Antunes, a gente está terminando os cursos agora, porque eu só volto a dar aula no 2º semestre, porque eu estou me mudando de cidade, eu vou fugir de São Paulo, então, até eu conseguir me mudar, eu não vou estar dando aula, mas continuo dando os atendimentos. Quem quiser, é só me procurar. André, brigadíssima, espero que o seu canal cresça muito. Vamos deixar as últimas perguntas na tela, a gente já está encerrando. Vamos, não, pode falar. Diga. O Paulo, a mensagem dele, as mensagens subliminares que esse desgoverno nos mostra é algo que merecia punição. O caso do ex-secretário de Cultura, que fez menção a um nazista, verdade, isso é uma coisa que estava sendo esquecida. O que ocorreu com ele, nada. Foi substituído. Exatamente. Esse nazista era um colega nosso do teatro, né? Ele e a esposa dele, eu conheci dentro do Sesc, no Antunes Filho, e eles impressionaram toda a classe artística, porque até uns anos antes eles eram pessoas de esquerda, né?
Eles fizeram um espetáculo, inclusive, com o texto do Chico Buarque, acho que o Chico Buarque deve ter morrido do coração. E só que eram pessoas certamente com problemas de ego e vontade de poder muito grande, eram autoritários, imagina, diretor de teatro que batia nos atores, uma atriz que batia no elenco. Eles já eram pessoas autoritárias e bem doentes nesse sentido, doentes no sentido de perversos, né? Eles já eram perversos, e eles viram no bolsonarismo meu aluno, que ia tirar nota 0 se não viesse me ver, Ulisses. Eles viram no bolsonarismo um jeito de ganhar poder. Entraram e subiram rapidamente, porque aquele cara, que até esqueci o nome dele, graças a Deus, que virou secretário, ele é um homem muito inteligente. Sabia fazer jogo, diretor de teatro, né, manipulador, fez o jogo certo e subiu rápido. Subiu muito rápido e virou ministro da Cultura, chegou aonde ele queria, no máximo do poder. Apesar que eu acho que ele queria ser presidente da República, mas já o ministro estava bom naquele momento. E ele achou que ele ia dar uma de Hitler, de Goebbels, né, de nazista, genial. Ele achou que todo mundo ia achar ele genial e botaram para correr e está escondido, né? Porque presos não foram. E aí você tem toda a razão, Paulo. Eu acho que se a gente estivesse vivendo um país de legalidade, o primeiro a ser preso é aquele que está no cargo mais alto do executivo, toda a sua corja. As pessoas estão cometendo crimes todos os dias, né? Exigindo volta de golpes militares, volta de torturador, enaltecendo tortura, quer dizer, todos os crimes da humanidade, que a gente já devia estar lá na frente, né? Ninguém jamais devia estar querendo isso. Mas ainda se tivesse querendo, virou crime querer, aqui no país está valendo a perversidade, porque a gente está no auge da necropolítica, né? Necropolítica a gente vive há séculos. Nós estamos no auge. O Brasil conseguiu o top do top, vai ficar marcado na história como o maior exemplo de necropolítica da história. Não, maior exemplo não, que a disputa está bem grave. A disputa está feia com outros países. Não pensa que é no Brasil, não. Israel está disputando bem, os Estados Unidos, a França. Os colonizadores são master em necropolítica. Quer dizer, a necropolítica é o sistema capitalista ocidental, sempre foi assim, né? Ele se baseia na morte para lucrar. Só que a gente está vivendo isso da maneira mais, desculpa a palavra que vai acabar o programa e já posso ir embora, escrota que a humanidade já pôde ver. Nós estamos vivendo isso da pior maneira possível, porque são pessoas medíocres. Mas eu quero dizer uma última coisa. Sim, pode dizer. E só para completar. Enquanto o poder é do povo, e enquanto o povo não tomar o poder, os ratos tomam conta. É simples assim. Sabe aquela coisa, se o gato não vem, o rato... Enquanto o povo não toma o poder, a cadeira fica vazia de quem é de direito, porque a cadeira do poder é de direito do povo. Esse tem o direito pelo poder. Enquanto o povo não toma o poder, os ratos fazem a festa. É isso que a gente está vendo, ratos no poder. Então, falta quem tem o direito a essa cadeira tomar ela já. Enquanto não tomar, o buraco vai aumentar. Sim. Bom, eu vou pedir então uma última coisa também. Você falou de um aluno seu, né? Queria tirar 0 se não entrasse na live. Pede para todos os seus alunos assistirem essa live que não assistiu. Anota o nome de todo mundo chamado oral. Quem é aluno meu, bailarina minha, já falei. Bailarina minha que não entrou hoje aqui vai dançar no escuro. Aluno vai tomar nota 0. Paciente não vou mais atender. A partir de amanhã não atendo mais. Todo mundo aqui dando essa força, essa colaboração, porque o diálogo é importante, né, André? O pessoal vem aqui comigo, quem me segue, vem aqui dar esse axé, porque todos os dias eu faço isso da minha vida. Estou instigando ao diálogo para a gente pensar e assumir
o nosso lugar no mundo, nas nossas vidas, né? A gente tem que assumir o lugar nas nossas vidas para poder assumir o lugar na vida coletiva, né? Que é isso que está faltando. Sim. Bom, eu agradeço, Dani Nefussi, por essa ótima live. Foi uma live muito boa. Infelizmente, o tempo chega, né? Se deixar, eu falo para sempre. Tem que ter um tempo final. O tempo chega, infelizmente, mas teria assunto aqui para falar o dia inteiro de tão inteligente que você é. Obrigada, André. Uma gracinha, você é muito gentil. Entrou Tchau, gente. Boa noite. Obrigada noite. aí. Boa noite para todo mundo. Tchau.